Olá, sejam bem-vindos ao primeiro webinar da Zoller do Brasil. Hoje nós iremos apresentar as nossas soluções para a indústria 4.0. Eu me chamo Elias Godoy e faço parte da equipe comercial da Zoller. Então hoje nós temos aqui uma peça em alumínio, que é a miniatura da Zoller do Brasil, tá? E nós vamos mostrar a solução completa para a fabricação desse produto. E nós sabemos que hoje na indústria, o controle do seu processo produtivo através do papel, a gente sabe que o papel ele molha, o papel ele estraga, o papel ele se perde. E aquela burocracia que você tem para assinar, carimbar, revisões, todos esses controles. Através do TMS, nosso gerenciamento de ferramentas, nós iremos apresentar que é possível, em um único banco de dados, você gerenciar essas informações. E com o nosso software, vamos mostrar que é possível reduzir tempo procurando ferramentas, através dos nossos armários inteligentes, onde podemos armazenar e endereçar todas as ferramentas. Vamos mostrar também que é possível reduzir custos com ferramentas, porque você não vai comprar ferramentas em duplicidade, você vai comprar somente o que é necessário para o seu processo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos mostrar todo o processo completo de fabricação dessa peça. Onde que é a primeira etapa? Na engenharia de manufatura, lá no CAM, no CAD e CAM. Sabemos que todo o projeto nasce ali, onde vai ser feita a programação da usinagem, a rotina, a decisão, a utilização de ferramenta. E o nosso software, ele tem interface amigável com todos os softwares de CAM hoje disponíveis no mercado. Hoje nós iremos apresentar a interface com o nosso parceiro TopSolid, onde você consegue importar a biblioteca de ferramentas do TMS, usar lá no TopSolid para fazer a programação da peça e depois devolver para o TMS para a gente seguir com a montagem e as medições até chegar na máquina lá de usinagem. Meu nome é Fernando Pasquale, sou gerente de operações da TopSolid Brasil, uma empresa de tecnologias de CAD, CAM, CAI para a indústria metal-mecânica. A gente desenvolveu esse processo pegando o produto, passando pela definição do processo de fabricação, que seria então a geração do material em bruto, com a definição das ferramentas. Nós vamos usar a interface do sistema TMS da Zoller, certificar o que tem naquele instante dentro da fábrica, puxar essas ferramentas, os dados pertinentes à ferramenta e então criar a programação dentro do TopSolid. E, à medida que nós formos avançando, nós vamos estar exibindo aqui essa interação bidirecional de trazer a informação ou de levar a informação ou, de repente, criar o caminho de ferramenta, criar o processo em si e distribuir isso para que o colega lá na fábrica possa dar sequência da montagem e assim por diante. Aqui no software, nós temos a peça proposta para demonstrar esse case. Usaremos essa peça como exemplo para descrever todo o processo entre TopSolid e Zoller. Essa peça é uma peça exemplo que é baseada na construção do prédio da sede da Zoller no Brasil. O modelo 3D, ele apresenta as características, Temos aqui as dimensões do produto, que são as informações que a própria engenharia possivelmente deve ter construído, está recebendo de um cliente, está importando esse modelo, e aí seria todo o desenvolvimento. Dentro do TopSolid, temos o cadastro da nossa matéria-prima, e aqui na matéria-prima nós temos a conexão que mostra, nesse instante, o material em bruto. Na sequência, definimos o banco de dados que já está integrado com o sistema Zoller, e aqui já tem um material que é alumínio. A ideia dentro de uma indústria é você evitar redundância da informação, ou seja, manter um único banco de dados reunindo essas informações, e essa é a proposta da interface. Então, o Zoller tem o seu banco de dados que ele sincroniza com o do TopSolid, evitando assim alguns percalços ao longo da programação. Por exemplo, percebemos aqui neste momento que o material é um alumínio. Então, eu vou lá no TMS, vou fazer com meu login e senha. O sistema já é passivo com política de acesso, então cada parte do processo da empresa vai ter o seu devido acessibilidade com as suas devidas permissões. Aqui no menu nós temos todas as ferramentas para acessar as diferentes configurações. Então vou entrar no menu, no gerenciador de setup.
Nós temos aqui a peça que vai ser fabricada nesse instante, com as suas devidas informações de processo, nome, designação, para que máquina que vai levar vai ser utilizada essa peça, usinada essa peça. Bem como aqui nós temos exatamente o material, que é o alumínio. Perceba que esse alumínio que está aqui no TMS é exatamente o que eu acabei de mostrar aqui no alumínio dentro do TopSolid. Nesse instante, vamos verificar a conexão com o sistema da Zoller. Aqui nós temos o Magazine, que está me representando uma série de ferramentas. Note que se nós formos aqui, por exemplo, dentro do Data, eu já tenho acesso às devidas ferramentas que já foram pré-definidas para a utilização dessa peça. Então eu tenho a ferramenta aqui de um cabeçote de diâmetro de 50, que se eu clicar sobre ela e vir em Tools, eu já enxergo ela, uma foto já pré-definida. Da mesma forma, para a ferramenta de esférica de diâmetro de 2, assim como para diâmetro de 10, da 16 e a de 6. Perceba que aqui já tem a identificação dos pockets que estão na máquina. E dentro do TopSolid, você já tem a interface com o Zoller, que eu sou capaz de, por exemplo, clicar aqui e já ter uma conexão. E note que essas ferramentas que eu estou enxergando aqui, por exemplo, da Teigotech, são exatamente as ferramentas que estão disponíveis dentro do TMS. Ok? Então, nesse instante, uma vez enxergando as ferramentas, é só fazer o uso da programação. Então, vamos começar a programação. Basta eu clicar, por exemplo, na operação, vou fazer um faceamento. Então, eu clico sobre a face, um fresamento de topo. O TopSolid automaticamente já fez uma pré-definição, uma pré-visualização do seu caminho de ferramenta, trazendo consigo todas as condições de corte que foi lá, por exemplo, pré-setada dentro do sistema do Zoller. A qualquer momento eu posso clicar nesse botão, enxergar essas condições de corte que está lá no Zoller, ou de repente, por alguma necessidade, de repente você está com material que é temperado, precisa fazer alguma adequação, é possível colocar essa informação aqui dentro do TopSolid e levar também para o sistema Zoller. Então, sempre você vai ter uma única base de dados controlada, né? Então, fiz essa definição, defino aqui meus parâmetros, vou deixar um submetal no chão 0. O software automaticamente já fez ali a definição. Estamos fazendo a simulação da peça nesse instante, né? Enxergamos, o software já trouxe para a gente o seu tempo de usinagem. Eu quero agora mandar essas informações para o Zoller. É muito simples, basta eu vir aqui. Antes disso, logicamente, eu venho pós-processo, gero o caminho de ferramenta. Então, nesse instante, nós vamos fazer a geração do nosso caminho de ferramenta. Okay? Esse caminho de ferramenta, uma vez salvo, né, ele gera para a gente o código ISO de toda a programação. Ele fica armazenado dentro do TopSolid, por proteção de sistema de política de segurança, checar a revisão, porque uma vez se alterar o produto, porque a engenharia às vezes pode acontecer isso, alterar o produto, e como a TopSolid é uma solução integrada, ela vai alterar toda essa cadeia, vai atualizar o material bruto, vai atualizar um caminho de ferramenta. Se houve uma alteração na geometria, o software, baseado nos métodos e processos, ele pode tomar a decisão e chamar outra ferramenta, e que essa ferramenta anteriormente foi precetada também no Zoller, então ele puxa e vou utilizar aquelas características e ele vai recalcular para a gente, vai recalcular todo o plano de fabricação, né? Vamos fazer uma atualização aqui então dos nossos desenhos e aqui dentro de vista do código nós temos aqui o código NC. Acabei a programação, cheguei no final da etapa. Antes de passar para o meu colega, eu entro aqui no sistema Zoller e fiz a exportação. Automaticamente toda essa informação está indo para o sistema Zoller. E aqui então passa a ter, dentro do NC, vai carregar o arquivo ISO e dali em diante é uma questão de comunicar para o colega para começar então a fazer a montagem e o setup físico. Ok, pessoal? Então, pessoal, voltando aqui então para o nosso processo de fabricação do nosso produto, a nossa mini Zoller
tá? Eu já tenho aqui todas as informações que veio lá do CAN, né, que o nosso amigo Fernando Pasquale fez, o programa de usinagem da peça, a seleção de ferramentas da nossa biblioteca, já alinhou todas as informações e agora está aqui comigo. E antes de apresentar para vocês, eu quero fazer um resuminho do que é o TMS, tá? O TMS, que é o nosso software Tool Management Solution para gestão de ferramentas, gerenciamento de ferramentas. Então, o TMS aqui, essa é a interface principal, né? Aqui eu tenho aqui alguns botões, componentes individuais, onde eu faço o cadastramento de brocas, insertos, parafusos, todos os componentes individuais. Eu tenho aqui o botão acessórios, que eu posso cadastrar as chaves que eu tenho aqui na minha fábrica ou aqui nesse painel para poder eu estar fazendo a montagem ou a utilização em determinada ferramenta, né? Eu tenho aqui ferramentas de fixação. Nesse módulo eu aperto, eu consigo cadastrar todos os dispositivos de fixação necessários para fazer essa peça. No caso, o mordente, a morsa, todas as informações de quem que é o fabricante, se é uma peça comprada, se foi fabricada internamente. Gerir folha de ajuste é o módulo que a gente vai apresentar, né, que tem todas as informações que seria a operação 01 para a fabricação dessa peça. Já está aqui todas as informações, eu vou mostrar para vocês. Gestão de adaptadores, a gente consegue fazer a gestão dos adaptadores do presetter, né? A gente consegue monitorar por aqui, calibração, vida útil. Gestão de peças, aqui eu consigo colocar o desenho da peça, informações de material, se é uma peça comprada, se é uma peça fabricada internamente, a gente tem essa gestão. Pedidos de afiamento, de afiação, né? A gente consegue fazer monitoramento de ferramentas que a gente manda para poder fazer a afiação, o retorno. O botão utilizar ferramenta é quando eu vou tirar aqui do armário uma ferramenta específica, se eu quero utilizar ela, fazer uma usinagem rápida. O que mais eu tenho na nossa interface? Dados tecnológicos, dados de tecnologia, que seria informações de máquinas, né? É possível você cadastrar todas as suas máquinas aqui. Fornecedores, funcionários, módulos para gestão gráficos, né, de gráficos, e os botões Quick Pick, que é para você fazer a retirada de ferramentas sem a gente estar nesse processo de fabricação. Então, se eu quero tirar uma broca, eu venho aqui no Quick Pick, que é uma retirada rápida, né? Eu coloco o código do inserto e eu faço essa retirada. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso caso, que é o processo de fabricação aqui da nossa mini Zoller. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês também o armazenamento aqui. É bom, é legal para a gente mostrar. É possível cadastrar aqui o layout da sua fábrica, tá? Todo os seus armários que já existe aí, máquina CNC, o seu presetter de ferramentas, a gente consegue fazer a planta da empresa aqui no armazenamento. E aí a gente tem que o que eu tenho nos armários, a gente consegue colocar os componentes, localizar eles aqui e fazer todo o gerenciamento do seu armazenamento, né? Então é um overview aqui da sua fábrica. Então voltando lá para o menu, o monitor é touch, eu posso também utilizar o mouse aqui, né? Eu vou aqui gerir folha de ajuste, tá? Eu vou escolher a folha de ajuste da minha peça, que é o Zoller. Vamos lá. Modelo ZBR, tá? Clico 2 vezes aqui, pronto, abriu. Então eu tenho todas as informações aqui. Gerir folha de ajuste é a operação 01, né? O nome dela é modelo ZBR, que a gente colocou. Departamento assistência técnica, artigo número 10, desenho 05, é o material alumínio, né? Tem todas as informações. A gente colocou aqui teste, Zoller produto, que é o DXF, que aparece aqui, se a gente quiser mostrar. Então aqui nós temos aqui um documento que seria o dispositivo de fixação. Eu consigo ver, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o desenho. Se eu quiser trocar uma biblioteca de desenhos para poder atrelar esse produto, eu consigo aqui também. Então vamos lá. Então eu tenho aqui a primeira parte, que é informações da peça. Eu vou aqui dados de ferramenta. O dados de ferramenta são todas as ferramentas que eu vou estar utilizando para fabricar esse produto. Então já tenho aqui na folha de ajuste 01, né, que eu vou ter a ferramenta 5, a ferramenta 8, a 3, a 2 e a 10. Então eu vou utilizar aqui 5 ferramentas para estar fazendo essa peça.
É uma fresa de 2, um cabeçote de 50, uma fresa de topo de 16 e uma fresa de 6 milímetros. E aqui do lado de cada ferramenta, eu consigo fazer aqui no meu TMS o programa de medição dessa ferramenta. Então eu tenho a fresa de 2, eu quero medir ela lá no presetter, que é a nossa próxima etapa, né? Eu vou medir ela na forma de corte número 8, eu quero medir... eu já tenho aqui a medida, a altura dela nominal, tá? Não é a exata que a gente vai... A exata é o que a gente vai verificar no presetter, mas é a nominal 143, o diâmetro de 2. Se eu quiser saber informações sobre a ferramenta T05, eu tenho aqui também uma foto, né, da ferramenta. Consegui abrir uma foto. Eu posso clicar aqui para visualizar somente informações dessa ferramenta, tá? Então eu clico aqui nesse View, né, que é um olho, formatinho de olho. Eu sei que essa ferramenta ela é montada por um BT40, um ER40, né, uma pin CR e uma fresa SBE 2020 STT 5515, que é uma fresa esférica. Então esses três componentes aqui compõem essa minha ferramenta que vai usinar uma determinada etapa aqui dessa peça. Então eu posso clicar aqui em dados da ferramenta, eu tenho aqui como colocar informações de vida útil dessa ferramenta, né, quanto que ela faz em horas ou quantidade de peça que ela consegue usinar. Na minha lista de peças aqui, eu tenho de novo aqui os componentes e eu posso visualizar onde é que está, por exemplo, esse porta-pinça ER da Regofix. Já apareceu, que é um dos componentes lá daquela ferramenta. Eu posso vir aqui em lista de armazenagem, por exemplo, e ele já mostrou aqui onde é que está, né? Está aqui no meu Keeper. Essa ferramenta está ocupando aqui o P33, gaveta 4, P33. Tá? Eu vou mostrar tudo isso retirando essas ferramentas, né? Mas essas são as informações que a gente consegue colocar. Então, voltando lá para a nossa lista, já está aqui. Eu também tenho aqui, que veio já lá do meu CAN, a informação do programa. Então está aqui, consigo ter acesso aqui ao programa de CAN que foi gerado no CAD CAN, lá na engenharia. Tá? Toda a programação para usinar essa peça daí. Então já tem essa informação aqui também no setup sheet dela. Então a gente elimina aí folha de programação, né? Já está tudo armazenado aqui. Se eu tiver saída de dados de informação de ferramenta, eu consigo colocar aqui também a hora que eu medir as ferramentas, já envio os dados direto lá para a máquina, a gente vai mostrar isso também na prática. Posso colocar no meu setup sheet aqui, então, folha de ajuste, dados de ferramenta, eu tenho a lista, eu vou aqui em documentos. Eu posso colocar documentos, todos os documentos necessários aqui, se eu quiser colocar folhas para medições de qualidade, folha de paquímetro aprovado, desenho da peça, eu consigo colocar aqui nesses documentos e visualizar eles também. Então aqui eu tenho os documentos relacionados a essa operação. Então aqui é referente ao dispositivo, eu tenho aqui também um exemplo da morsa que foi utilizado. Tenho aqui também um desenho, um overview do desenho 3D, tudo relacionado a essa peça. Então todas as informações que já vieram lá do CAN já estão disponíveis aqui para mim, tá? E agora, uma vez que eu tenho aqui a lista de ferramentas, né, eu preciso retirar essas ferramentas que estão nos armários. Algumas podem estar montadas, outras não. As que não estiverem montadas, nós vamos montar aqui na hora para vocês verem como é que funciona. Então tá aqui, comentários, foto dessa ferramenta, foto da ferramenta 8, a foto da ferramenta TT03. Tenho todas as informações, já vai aparecendo aqui para mim. Voltando aqui então para o nosso TMS, né? Temos aqui o setup sheet da nossa peça, aqui a lista de ferramentas, eu tenho até um overview aqui, o desenho dessa peça, e agora eu vou fazer a retirada das ferramentas aqui nos nossos armários inteligentes, né? Venho aqui em gerir folha de ajuste, aperto o botão F3, que é a retirada.
Aqui eu tenho informações, né? A máquina que está utilizando, quem é que está fazendo a retirada, qual que é o setor, o departamento, o porquê da utilização. Então eu consigo colocar essas informações aqui. Lembrando que o nosso software também é possível você cadastrar usuários, né? Colocar permissões para certos usuários, direcionar esse gerenciamento. Então vamos lá, eu confirmo que sou eu mesmo, Elias aqui, F1. E aqui ele me mostra as ferramentas que eu tenho que utilizar e onde é que estão. Você vê que eu tenho uma ferramenta aqui, a TT05, né, de 2 mm, deu uma mensagem aqui de alerta, é que ela, quantidade em falta, ou seja, ela não está montada. Então essa ferramenta nós vamos ter que montar ela aqui agora, tá? Então eu vou, desmarco ela aqui e aí ele me mostra o componente, né, onde é que está cada componente para eu montar essa ferramenta. E os outros que já estão montados, ele está liberado aqui para poder fazer a retirada, tá? Então eu venho aqui, só confirmo no meu F1, né? Imprimir lista de comissionamento? Não quero, posso cancelar aqui, né? De novo. E aí ele começa a fazer a liberação aqui dos armários para estar fazendo essa retirada. Ele já me acendeu uma luz aqui, então aqui tem a pinça, nós vamos utilizar para montar aquela ferramenta. Retirei, confirmo, ok, travou ali meu armário. Já apareceu para mim aqui onde é que está a broca, né? A broca está aqui nesse armário. Vamos lá, minha fresa de 2 está aqui nesse. Então, fresa de topo esférica, confirma a retirada. Abriu aqui agora, acendeu a luz verde do Keeper. Então ele está na segunda aqui, né? Posição P07. Então tá aqui a nossa ferramenta. Fiz a retirada aqui, confirmei, né? Então eu posso colocar aqui que eu vou até fazer a montagem, vou dar sequência aqui na retirada. Então eu preciso tirar agora a ferramenta 1, já acendeu aqui de novo também. Tá aqui. Essa ferramenta já está montada, então eu já posso colocar aqui no meu carrinho, que eu vou levar até a produção. Fecho. Confirmo aqui que eu já retirei. Já sinalizou aqui que está na quarta gaveta ali, a minha próxima ferramenta. Legal, tá aqui. Ferramenta já montada também. Vamos colocar aqui no nosso carrinho. Confirmo. Ferramenta TT02, a fresa de topo de 16, D5, P16. Já acendeu aqui. Tá aqui. Fresa de 16. Fizemos a retirada. Confirmar aqui novamente. Travou. Minha próxima ferramenta, TT10, fresa, né? D06, está na minha posição D3P14. Eu tenho um timer aqui, né? Que eu preciso tirar, senão ele vai travar o armário. Vamos lá. Essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta retirada. Então nós já temos 4 ferramentas aqui no nosso carrinho. Confirmo. E ele volta para a minha tela inicial. Então agora nós vamos fazer a montagem daquela ferramenta, né? Que não estava montada. E o TMS nos informou onde é que estava cada componente, né? Eu já fiz a retirada aqui da fresa esférica, da pinça e do cone, né? Então a gente vai fazer a montagem, né? Ó, colocou aqui. Posso retirar a ferramenta aqui da embalagem. Essa montagem, se a pessoa lá do CAN determinou a altura que ela tem que ficar, eu consigo saber aqui, né, essa altura, ou o próprio presetter lá vai alertar se tiver muito para cima ou se tiver muito para baixo, né? Então se ele colocou uma tolerância aqui, a gente consegue ajustar isso lá no presetter. Aqui eu posso só dar o aperto nela aqui, né? Vamos lá. Sem se preocupar. Apertou. E aí lá no presetter a gente vai fazer o ajuste à medição. Se ela tiver com alguma tolerância que for trombar, alguma informação que a pessoa lá na manufatura
colocou alguma observação, a gente vai saber lá no presetter. Então, essa é a função do presetter. Então, nós temos agora aqui a ferramenta montada, né, aquela que ficou faltando, que os componentes estavam guardados, a fresa, a pinça, né, e o mandril. Já fiz a montagem, vou colocar no nosso carrinho e nós vamos levar até o nosso presetter de ferramentas, onde iremos fazer a medição da ferramenta, né? A medição e o ajuste se necessário. Então aqui eu tenho todas as 5 ferramentas que nós vamos ter que utilizar para fabricar a nossa peça, né? Tudo isso foi determinado pelo software de CAM, na primeira etapa, lá na engenharia. Essa informação veio para o TMS em tempo real, porque nós compartilhamos o mesmo banco de dados e se eu fizer alguma alteração aqui do programa de medição dessas ferramentas, o nosso presetter também já vai ter essa informação. Eu posso programar aqui a medição dessa ferramenta ou das ferramentas, né? E lá no presetter a pessoa só executa a medição, que é o que nós vamos fazer. Já deixei tudo programado aqui, todas as ferramentas, né? Eu já tenho todos os programas de medição aqui feito. Posso fazer lá no CAM, posso fazer na nossa estação de trabalho, posso fazer diretamente no presetter. E uma vez que eu faço, eu salvo, todos os setores já têm acesso a essa informação em tempo real. Então vamos lá, pessoal. Após a retirada das ferramentas dos armários, já posicionei aqui no meu carrinho. Eu gostaria de fazer um adendo e apresentar para vocês uma novidade da Zoller, que é um sistema de identificação de ferramentas, o ID Label. O que é o ID Label? É um QR Code que é impresso, que a gente pode colar na ferramenta, e nesse QR Code contém todas as informações dessa ferramenta, como os componentes que nela tem, né, que a gente tem nela ali, pinça, chupeta, e informações e dados tecnológicos, como programas de medição, valores nominais, tolerâncias, tudo isso para facilitar a vida do operador lá do presetter, onde o operador vai pegar o leitor desse QR Code, vai fazer a leitura e automaticamente o presetter já vai reconhecer, puxar o programa de medição e fazer a conferência dessa ferramenta. Então, um exemplo para vocês, eu tenho aqui a minha ferramenta que eu retirei do armário, que eu vou utilizar para a gente fazer a nossa peça. Ela é a TT03, eu clico nela aqui. Isso eu posso fazer agora, nesse momento, né? Ou eu posso fazer posteriormente ou antes, quando eu montar esse conjunto de ferramentas. Então eu escolhi ela, né? Eu tenho aqui porta-ferramenta, todos os componentes que fazem parte dessa ferramenta. Tem aqui dados da ferramenta, de vida útil, tenho lá a lista de peças, né? Se eu quiser ver também, tem uma foto dessa ferramenta. Então eu vou lá, aperto a nossa impressora, escolho aqui ID Label e dou um OK. Tá feita aqui a impressão do nosso QR Code. Esse QR Code eu vou colar na ferramenta. E aqui eu tenho uma identificação dessa ferramenta. Se eu tiver o leitor aqui, após eu ler esse QR Code, ele vai puxar todos esses dados dessa ferramenta. Lá no presetter, eu vou mostrar para vocês que assim que eu bipar, que eu fizer a leitura, ele vai puxar qual que é o programa de medição dessa ferramenta, quais são as tolerâncias que a gente definiu aqui ou definiu lá no CAM, e ele vai fazer a medição automaticamente dessa ferramenta. Então é um sistema novo que a Zoller desenvolveu para identificação de ferramenta montada. E aqui a gente consegue colocar todos os dados tecnológicos. É isso aí, pessoal. Agora eu vou levar as ferramentas, né, que nós fizemos a retirada aqui nos nossos armários, vou levar até o presetter, até o operador, para estar fazendo o pré-ajuste e a medição da ferramenta lá no nosso presetter. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui então à nossa terceira etapa do processo de fabricação do nosso produto, que é a nossa Mini Zoller, né? Então começamos lá no CAM, fizemos o programa CNC, fizemos a montagem das ferramentas lá, utilizando o TMS e nossos armários inteligentes. Chegamos aqui no presetter, onde vamos ajustar as alturas e fazer o presetter para sim enviar lá para o centro de usinagem ou para a máquina CNC. Mas antes eu gostaria de apresentar aqui o Venturion, que é o equipamento que vamos utilizar para estar fazendo o pré-ajuste e a medição dessas ferramentas, né? O Venturion é uma máquina, essa daqui, ela tem 450, ela possibilita medir ferramentas com diâmetro de até 450/6, que seria a altura da torre. Então, ferramentas com comprimento até 600 a gente consegue medir nesse equipamento. O Venturion é uma máquina 100% CNC em todos os eixos, né? Em Z, em X e aqui no fuso, né? Ele conta com fuso ACE tamanho 1,
que simula, é um fuso pneumático, que simula a mesma força de tração da sua máquina CNC, lá do centro de usinagem. Então, simula aqui a fixação do spindle. Aqui nós temos o cockpit, tá? Esse cockpit, ele é ajustável, aqui a gente consegue posicionar ele de acordo com o tamanho da sua ferramenta. Isso ajuda a ter um melhor acesso ao nosso fuso, né? Dependendo do tamanho da ferramenta lá que você trabalha. Então, questão de ergonomia, uma máquina pensada, né, para facilitar a vida do operador. Temos aqui um monitor de 24 polegadas, tá? Reforçado para a indústria com uma película protetora, que a gente pode cair aí água, pó, tudo aquilo que a gente tem na nossa fábrica ali, ele é resistente, tá? E é isso. A gente vai utilizar aqui o Venturion. O Venturion também é uma máquina preparada para a indústria 4.0, né? No Venturion a gente tem as 4 opções lá de transmissão de dados. A gente pode ter a impressora, né? Opção standard padrão, que é a mais utilizada hoje. Temos aqui o Baloff, né? Nós podemos gravar a informação no chip RFID, via RFID, contendo a informação do presetter, e isso é feito a leitura lá direto no comando da máquina. Nós podemos imprimir uma etiqueta ZID Code, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, com as informações do presetter da ferramenta, e quando o operador lá na máquina ele fizer a leitura, vai preencher automaticamente nos campos do offset da ferramenta. E temos também a opção de enviar via rede. A máquina gera um pós-processador com as informações da ferramenta ou das ferramentas, e quando o operador carrega lá na máquina, esse pós-processador ele preenche também o offset das ferramentas automaticamente. Tudo isso é, como nós falamos, né, conectado na indústria 4.0. A ideia aqui é mostrar que zero papel para um processo de produção para a fabricação dessa peça. Não precisamos de papel. Tudo online em um único banco de dados. Tem que estar tudo conectado, todas as informações, todas as pessoas tendo acesso à mesma informação, né? Então começou lá no CAM, fizemos o programa da peça, levamos para o Toolstation, onde fizemos a montagem das ferramentas, né? Lá foi possível localizar onde é que estava armazenado tudo. E aqui no presetter não é diferente. A mesma informação que a gente tinha lá no CAM, que tinha lá no Toolstation, nós temos aqui no presetter. Então se eu quiser abrir o setup sheet dessa peça, né, que é a folha de processo, eu tenho acesso a ela aqui também. Já está aqui modelo ZBR, desenho, a peça que vai ser usinada. Tem aqui Tool Data, que são as informações, a lista de ferramentas, né? E como a gente criou lá no TMS o programa de medição, aqui eu só vou fazer a leitura do ID Label, que é a etiqueta que contém as informações da forma que essa ferramenta tem que ser medida aqui no presetter. Eu vou fazer a leitura e a máquina vai fazer a medição automaticamente. Mas todas as informações que nasceu no CAM, lá no Toolstation, já estão aqui no nosso presetter. E se eu quiser acrescentar mais informações aqui também de vida útil, fazer alguma alteração, todo o meu processo vai ter acesso a essa informação em tempo real. Então vamos lá voltar para o nosso menu. Eu coloco na tela de medição, pré-ajuste e gerenciamento de ferramentas. Essa aqui é minha interface. Posso resetar aqui o que está na tela. Legal, minha interface inicial da máquina. Afasto aqui por segurança. E vou precisar de um adaptador SK40, porque nossas ferramentas estão montadas no cone ISO 40. Então, coloco o adaptador. Está aqui o adaptador, correto? Bom, escolho a minha ferramenta. Como nós fizemos a impressão lá na nossa Toolstation do ID Label, que é o QR Code lançado pela Zoller recentemente, né? Nós vamos colocar aqui, posicionar a ferramenta, fazer a fixação. Agora eu vou fazer a leitura do ID Label, que nós fizemos a impressão lá na nossa Toolstation, né, na bancada de montagem. E através do ID Label ele já vai localizar o programa de medição dessa ferramenta que nós criamos lá também, né? Então no Venturion é possível a gente configurar aqui no Manipulo um botão de atalho. Eu posso atribuir a esse botão qualquer função. E no caso aqui eu coloquei a função de eu apertar. Ele vai falar para eu digitar aqui o ID Label dessa ferramenta, mas como a gente tem a etiqueta, eu vou fazer a leitura. E ele já localizou que a minha ferramenta é a TT espaço 05, e em seguida começa a fazer a medição. Focalizando a ferramenta.
Esse programa de medição nós criamos lá no TMS, né, junto com o CAM ou na nossa bancada de montagem. Para o operador aqui ele não ter trabalho nem se preocupar como que essa ferramenta tem que ser medida, nós podemos definir isso na engenharia, já onde que nasce, né, todo o processo. Aqui, terminada a medição, ele vai fazer a impressão da etiqueta. No caso, nós vamos utilizar aqui uma das nossas alternativas de transmissão de dados, que é o ZID Code. Temos aqui a etiqueta com o QR Code, informações do presetter da ferramenta. Né? Podemos colar aqui no nosso dispositivo. Caiu aqui o... E a ferramenta já está presetada. Vamos para a nossa próxima ferramenta. Dou um OK. Posiciono aqui no fuso da máquina. Aperto o clamp para fazer a fixação. Mais uma vez, colocamos o atalho no botão, vamos apertar. Ele vai pedir para inserir o número dessa ferramenta, mas como vamos fazer via leitura de QR Code, já puxou a informação da ferramenta, agora é a TT03. A máquina está fazendo a medição. Essa é uma ferramenta também que estamos utilizando o modo CRIS, que imprime o contorno que ela vai deixar lá na peça, né, na usinagem. Medição feita, vamos lá. Etiqueta de ZID Code, afasto aqui por segurança. Posso soltar minha ferramenta enquanto está fazendo a impressão. Retiro a etiqueta. Essa não caiu. Vamos lá. Colo no meu dispositivo. E daqui nós vamos levar até o nosso centro de usinagem. Essa é a ferramenta TT08, um cabeçote de 50. Já temos o programa de medição que foi criado lá no nosso TMS. Aqui ele está fazendo a medição no Focus 360, que é aquela função que vai fazer a medição independente de cada faca. Então ele vai me dar a medição de cada inserto. Aqui ele vai me dar o maior. Posso aqui exibir a lista, né, com alguns os dados de medições, só para mostrar para vocês. E aqui eu faço a impressão da etiqueta também. Afasto por segurança. Soltar nossa ferramenta. Ferramenta solta. Vamos fazer a nossa quinta e última ferramenta, tá? Posicionar no fuso. Apertar o clamp. Apertei nosso atalho. E vamos ler nosso ID Label. Essa é a TT02. Máquina CNC faz o posicionamento conforme o programa. Modo CRIS, contorno da ferramenta, que será impresso lá na peça. Medição feita. Vamos fazer a impressão da etiqueta. Temos aqui nosso último presetter das ferramentas que vamos utilizar para fazer a nossa mini Zoller ali, nossa miniatura. Faço aqui, posso
também o Venturion, né, apertar o botão aqui na tela, que são os mesmos botões que temos aqui na máquina. E ela vai fazer eject, né, para soltar. E aí ela saca a ferramenta para nós. É isso, todas as ferramentas foram presetadas, né, no nosso Venturion. Agora vamos levar essa informação até o comando do centro de usinagem ou da máquina CNC. Essas informações de cada ferramenta já estão aqui no QR Code. Lá nós vamos fazer a leitura com o nosso ZID Code, né? E ele vai fazer o preenchimento automático das informações da ferramenta lá no offset da máquina. Legal? Bom, pessoal, é isso aí. Encerramos aqui então as nossas medições, né, das ferramentas. Fizemos todos o pré-ajuste de cada uma delas. Temos aqui os valores de preset delas já no QR Code, conforme falei. E aqui agora nós vamos fazer a simulação da transmissão dos dados direto para o comando da máquina, né? Aqui eu vou utilizar o nosso leitor de QR Code, o ZID Code. Ele vai ler a informação. Isso vai evitar que a gente, digitando, possa imputar o valor errado. Então ele vai imputar o valor sozinho do presetter da ferramenta lá no offset da máquina. Então, pessoal, chegamos agora à nossa etapa final do processo de fabricação do nosso produto, né, que é a nossa mini Zoller aqui usinada em alumínio. Como a gente mostrou desde o começo lá no CAM, fazendo o programa, escolhendo as ferramentas, passando essas informações para o TMS. Lá no TMS, na nossa Tool Station, fizemos a montagem, né, verificamos onde é que estava cada componente. Depois de montado, levamos até o nosso presetter, fizemos os ajustes, né, altura, diâmetro, sabemos aqui o valor exato de cada ferramenta, imprimimos a etiqueta com o ZID Code e chegamos aqui no comando da máquina. Temos aqui um simulador, né, da Siemens que simula o comando 840D. E no comando, a gente está na tela de offset. A gente escolheu no webinar de hoje para mostrar para vocês uma das nossas opções de transmissão de dados, que é o ZID Code, né? Qual que é a vantagem do ZID Code? Além de ser mais rápido, você transmitir o dado do valor do presetter aqui para o comando da máquina, ele é mais seguro, né? Porque evita você digitar errado o valor do presetter. Então, uma vez que você bipar, ele vai preencher automaticamente, inclusive o pocket que tem que ser montado essa ferramenta, né? Nos próximos webinars nós vamos mostrar as outras opções que nós temos também de transmissão de dados. Mas vamos lá, eu peguei aqui a minha ferramenta, né? Eu tenho aqui o valor do presetter que está na etiqueta do ZID Code. Como eu não tenho a máquina, eu vou deixar a ferramenta aqui de novo no carrinho, mas eu vou fazer a simulação de leitura. Está aqui na minha página de offset, uma vez que eu bipo, ele vai falar para qual ferramenta que vai. Se tiver alguma coisa lá digitada, ele vai apagar e vai corrigir. Vai digitar o valor do presetter que a gente tem aqui, 107.404. Podemos colocar o tipo de corte dessa ferramenta. Podemos também colocar na etiqueta do ZID Code valores de vida útil dessa ferramenta, que a gente define lá no TMS ou no CAM. Né? Se a gente já conhece esse valor, a gente pode imputar. Então, está feito aqui a nossa primeira ferramenta, já carregamos os dados. Segunda ferramenta, temos ela aqui, não vou colocar na máquina, né? Não temos, mas temos aqui o leitor. Vou bipar. Essa vai no Pocket 21. Está apagando se tem alguma coisa escrita lá. Cabeçote diâmetro de 50. 99.856. Essa é a minha altura. E o X é 50, porque é um cabeçote. Colocamos aqui a informação que é um cabeçote, ele sozinho vai fazer esse preenchimento. Vida útil colocamos 150, um exemplo, né? Nossa segunda ferramenta já foi inserida lá os dados de presetter. Terceira ferramenta, temos aqui, separar, fazer uma leitura. Essa vai na ferramenta, vai no Pocket 19. Isso mostra o quão prático que é essa ferramenta ZID Code. E se a gente digitar algum valor errado, né, no ZID Code não tem essa possibilidade.
valores de vida útil da ferramenta. Pronto. Imputamos nossa terceira ferramenta. Vamos para a quarta. Vou separar ela aqui. Fazer a leitura do nosso QR Code. Então essa vai na 22. Tudo isso que o ZID Code está fazendo, a gente consegue programar, tá? O nosso técnico faz a programação e a máquina vai imputar somente os parâmetros que o cliente escolher. Eu só quero colocar altura e diâmetro, não quero colocar forma de corte nem vida útil. Não tem problema, nós podemos ensinar o ZID Code a estar fazendo somente o preenchimento daquilo que o nosso cliente preferir. Então nós temos aqui também a nossa quinta ferramenta. E eu vou fazer a leitura do QR Code novamente. Fiz a leitura. Essa vai na 18. Como o programa foi testado lá no CAN, né, todas as ferramentas não colidiram. Já tem aqui os valores de presetter precisos, né? O Zoller é uma ferramenta que faz o pré-ajuste em escala milesimal, precisão milesimal. Pronto, todas as ferramentas foram inseridas no comando da máquina. Agora é só a gente apertar o ciclo Start e esperar o resultado, que é esse daqui, a nossa peça da Zoller, né? Nossa miniatura, que é o nosso prédio da Zoller do Brasil. É isso, pessoal. Então chegamos aqui à nossa etapa final, né? Colocamos aqui todos os valores da ferramenta através do ZID Code. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro webinar, né, onde pudemos mostrar a solução da Zoller para a indústria 4.0, né, ou as soluções. Desde lá do CAN, como a gente falou, qual que era a ideia principal? Nenhum papel, nada de papel. O papel molha, o papel estraga, o papel se perde. A ideia foi mostrar que a informação está em um único banco de dados. E todas as pessoas têm acesso, tanto na montagem, como no presetter, ou aqui no comando da máquina, via QR Code, ou transmissão de rede, que a gente vai mostrar no próximo webinar. Mas a ideia foi essa. Muito obrigado por terem acompanhado esse webinar. Espero que, mais uma vez, que vocês tenham gostado, né? Tem alguma dúvida, quer saber mais informações sobre os nossos produtos, entre em contato, a gente vai deixar o link aí para vocês entrarem em contato, tá? Mandem mensagem, mandem e-mails, solicite a visita de um técnico, de um vendedor para poder explicar cada produto pontualmente para vocês. Se vocês querem saber do presetter, a gente mostra para vocês mais detalhes do presetter. Temos opções de máquina de pré-ajuste e medição menores, né? Com excelente custo-benefício. Temos o TMS, ele pode ser configurado de acordo com a necessidade do cliente, né? Módulos e versões também. Temos aqui o ZID Code, temos a transmissão de dados, temos o modo padrão via etiqueta. Então, a gente tem a solução completa para a indústria 4.0, como a gente tentou mostrar aqui hoje para vocês um pouquinho. Temos até o carrinho, né, de transporte de ferramentas seguro, desde a sala de ferramentas até a máquina lá, CNC, onde vai ser utilizada a ferramenta. Então nós temos a solução completa aí para poder otimizar o seu processo de produção, reduzir seu custo com ferramenta, reduzir custos com papéis, reduzir custo, tempo procurando ferramenta, né, procurando informação, sendo que a informação está toda em um único lugar. Qualquer pessoa vai lá e acessa. E você tem acesso em tempo real se alguma coisa for alterado ali. Mais uma vez, eu me chamo Elias Godoy. Muito obrigado pela participação de vocês, por ter acompanhado até o final. E nos vemos na próxima, no próximo webinar.